Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, tirem as crianças da sala. Bitcoin sob pressão. A era dos tokens BRC20 e o novo paradigma nas taxas de transação. Comigo, tenho ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos mais uma vez expor a verdade e ser hateados por causa disso. Pois é. Para quem está vivenciando os recentes acontecimentos, nós tivemos uma nova explosão nas taxas de transação, taxas essas passando dos 50 mil satoshis facilmente a transação. E, de novo, entrou-se num grande problema, né? Um grande ponto, onde se isso é levado a público e discutido, você, em uma certa parcela da comunidade acha que é isso mesmo, que as taxas têm que subir, que a Layer One não é para todo mundo, e, e que isso né, por isso que precisa se desenvolver as segundas camadas, né, e as soluções em Liquid, em Lightning Network e assim por diante, né? O que, de certa forma, faz algum sentido, mas, por outro ponto, né, essa dinâmica dessas transações mudaram a maneira com que o usuário interage com a rede, né? Então, obviamente que pequenas transações já não se justificavam fazer, né? Mas, por outro lado, até a própria Lightning foi afetada, porque para o pequeno usuário se tornou não lucrativo você abrir um canal, por exemplo, nesse momento, né? Acompanhando grupos de discussão até com o Diego Collin, as pessoas estavam preocupadas, por exemplo, com questão e se meu node cair, né? E, e aí ter que restaurar canais no momento desse era um momento que assim o prejuízo iria ser muito grande, porque além da pessoa deixar de lucrar com esse aumento das taxas, que isso inerentemente se acarreta e é carregado para Light Network, né? Numa escala muito menor, óbvio, mas as fees e os roteamentos acabam se tornando um pouco mais lucrativos, né? E aumento de volume, a pessoa ainda ia perder, ia ter que reabrir todos os canais, porque é assim que o protocolo da Lightning funciona. E aí gerou essa problemática e alguns sequer, né, calhou de sair entrevista do Vini falando, né, que é líder de comunidade da Nano, e aí a coisa já descambou para o tipo, você está divulgando a Nano, então você quer que, né, enfim, a coisa não era, realmente não foi por aí, mas na hora de defender o Bitcoin, vale até defender o indefensável, que era esse aumento exponencial em satoshis da taxa, né? E, enfim, aconteceu, né? Você viu isso acontecer também, Felipe? Te afetou em relação a P2P e situações assim? Cara, isso é óbvio, sempre afeta. Toda vez que tem esses aumentos assim, de taxa, afetam o P2P. Eu tô com um saldo de clientes que pediram para que eu não sacasse agora, porque eles vão esperar a taxa baixar. E eu tô, por exemplo, fazendo outras moedas para pessoas que compravam Bitcoin on-chain. Alguns usam Lightning, sim, alguns usam Lightning, que é sim uma boa solução, não é a ideal, óbvio, né? Mas é uma das ideias. Mas muitos migram para outras coisas. Os que usam Monero pegam Monero, os que não usam Monero pegam o SDT e pouquíssimos pegam Bitcoin na Lightning, tá? Na minha prática
de P2P. Então, assim, é só para mostrar, né, como que o mercado faz, né? O livre mercado, né? As pessoas que realmente vão lá e querem, colocam o dinheiro delas nisso, eles optam muito menos por Lightning, pelo menos nas minhas vendas, né? Sempre foi assim. E assim, toda vez que o Bitcoin sobe de taxa, é esse absurdo, né? Mas enfim, um detalhe que eu queria colocar, né, que você estava até falando e tal, e acabou que eu nem falei nada. A, a gente traz essas pontuações, né, acerca de, poxa, as taxas estão subindo, isso é problemático, isso pode mudar algumas coisas, não porque a gente é detrator, não porque a gente não confia no Bitcoin, cara, nada disso, eu ainda acho que o Bitcoin é a melhor forma de dinheiro que existe no mundo. Só que Sim, existem sim. algumas coisas que a gente tem que pontuar. Tipo assim, a gente tem que falar que nada é perfeito. O Bitcoin ele ainda está e estará por mais 500 milhões de anos em desenvolvimento, assim como a Lightning Network está. E assim, essas coisas elas afetam. Então, assim, o aumento de taxas on-chain vão afetar, sim, negócios que talvez funcionam à base de transações on-chain. Você já tem um empecilho maior para alguém começar a adotar. Aí a pessoa já tem que aprender Lightning em vez de ficar só no Bitcoin on-chain. A pessoa já tem que entender puxar de Lightning para on-chain depois para manter uma segurança. Então, tipo assim, isso afeta várias coisas, né? Não é só a visão simplista de que Bitcoin on-chain vai ser caro para o futuro e azar o seu. Pô, não. A gente tem que pensar em adoção, sabe? E, enfim, e a gente ainda entra, né, também nesse grande fator da narrativa, né, que foi como você falou. A narrativa, ela é uma hoje, ela é outra amanhã, e depois de amanhã vai ser uma outra narrativa, desde que o Bitcoin seja supremo, né? Então, assim, o povo vai inventar o que for para falar que, o Bitcoin é isso, o Bitcoin é aquilo. Então, assim, cara, vamos com Sumiu, calma, né? sumiram as, as postagens do tipo assim, sistema Fiat, transferência Fiat, olha o valor disso, do sistema Swift, por exemplo, né? Olha o valor de envio disso, que antigamente tinha, né? Aquelas Sim. coisas, transação de bilhões de dólares pagou 2 dólares de taxa e não sei o quê. E aí a galera, tá vendo? O Bitcoin é superior. Acabou. Aí, então mudou o discurso, Exatamente. A, né? a narrativa mudou para, não, agora o on-chain é igual cartório, é igual Swift, sabe? Pô, beleza, tipo assim, eu acho que sim, no futuro o on-chain ficará caro, mas você tem que entender que, assim, você tem que ter uma coerência na narrativa. Tudo bem que, assim, existe uma coerência, né? O fato de que o Bitcoin é superior, beleza, é uma das coerências, né? Mas a gente tem que avaliar que, pô, essas flutuações de taxas on-chain, elas vão afetar as pessoas de alguma forma. Eu estou explicando o meu caso, na movimentação do P2P. Existem outros casos também que, sei lá, é de quem está querendo começar um negócio, de quem está querendo fazer isso ou aquilo. Então, assim, temos que avaliar, né, com muita cautela o fato de que isso afeta, sim, as pessoas. E como você havia falado, né, o negócio da Nano e tal, saiu junto com, com a entrevista que a Foi, gente fez foi lá muito, com o Vini. foi muito coincidência, cara. Não, E o povo achou que a gente estava defendendo o Nano e tal, assim, pô, não é isso. A gente está trazendo uma outra perspectiva de uma pessoa, no caso o Vini, que ele é alguma coisa da Nano, não lembro qual que é o cargo dele lá. ele é líder de comunidade, igual eu sou no GP Utopia. Isso. Então, exatamente. Ele tem um cargo na Nano e ele traz a perspectiva dele da Nano. Então, assim, eu não tenho Nano, eu não compro Nano, mas a gente, porra, abriu espaço pro cara, para ele falar o que que ele tem e tal. E, assim, no fim das contas, é o que todo mundo fala, que a gente reforça, é o do your own research. Cara, se te interessar, boa, entendeu? E segue sua vida, se não, também azar, não tem problema, né? Todo mundo quer livre. A ideia de trazer ele foi justamente discutir essa questão e mostrar o que, assim, uma demanda que é real, Sim, ação barata, no caso de graça, sim, né? Assim, sim. é uma demanda real. É uma demanda tão real que hoje, na data de hoje, a gente está gravando isso em 21 de novembro, acho que você nem sabe dessa, eu mandei para o pessoal da GP Utopia um projeto
praticamente igual, um site praticamente igual ao GP Utopia, que utiliza Nano. Por quê? Porque é É que porra gratuito. é essa? Ah, não, que shitcoin é essa? Ô? Assim, não é, assim, eu mandei para eles porque faz parte de eu mandar e saber o que está acontecendo na comunidade, né? Mas eu mandei, olha, isso aqui está acontecendo. Então, assim, as pessoas estão buscando soluções muito baratas para fazer microtransações. Olha só Uhum. que legal, exatamente o que tem na introdução do paper do Satoshi, né? Enfim, com negócios na internet. Olha que coincidência, né? Então, assim, desculpem quem acredita assim. Eu acredito também no Bitcoin a longo prazo, como o Felipe falou, mas eu não ignoro a realidade. E a realidade está mostrando que microtransações na internet a custo zero tem sim uma demanda de mercado. E o mercado usa uma moeda para isso que cumpre essa função tão bem ou melhor que o Bitcoin, por que não utilizar, entendeu? Então, assim, a coisa está acontecendo. Queiram os mais adeptos da fé cega ao Bitcoin only ou não. Mas esse problema das taxas está acelerando e justificando a adoção do que eles chamam de shitcoin, que tem baixíssima taxa de transferência. Desculpa, assim, o mercado é implacável nesse O mercado se sentido. regula, Se regula, então ele tem está se jeito. regulando nesse sentido, ele está se regulando a um sinal de preço do tipo assim, olha, a Layer 1 do Bitcoin está cara. Como vocês vão reagir em relação a isso? Vou buscar alternativas mais baratas. Ah, mas aí é shitcoinhagem. Ah, tá bom, meu filhão. Shitcoinhagem né, é assim, e como muitos falaram nos próprios comentários, feio é ser pobre, né? Então, se feio é ser pobre, o cara tá ganhando dinheiro dele de uma forma que não deixa o dinheiro dele todo em taxas, né? É, não, Sim. exatamente. Essa discussão ela é boa, né? Porque, tipo assim, a gente já até conversou isso aqui, né? Até que ponto você está disposto a pagar mais caro para manter essa sua fé? Até que ponto você está disposto a pagar o que no futuro vai ser um carro, por exemplo, em termos de preço, só para você bater no peito e falar, não, eu sou Bitcoin only. Então, assim, é discutível, porque lá na frente, né, a gente costuma avaliar o sucesso da pessoa com é, o tanto de capital que você acumula. Eu sei que é errado, né? Mas enfim, a gente vê dessa forma, né? Ou o poder de compra que você mantém no longo prazo. Cara, lá na frente vai ter mais dinheiro quem? Quem falou, não, eu sou Bitcoin only e tô pagando 50 mil sats na transação, ou o cara que, pô, é mais maleável, fez uma transação a 10 centavos de real, de dólar que seja, e segurou esses outros sats lá em outro lugar, mas seguiu o caminho da shitcoinhagem, por exemplo. Sim, é discutível, não, é Sim, sério, é sim, é discutível. discutível. A gente tem que, né, trazer esse cenário e mostrar, assim. É, eu até fiz uma postagem. Para mim, a Layer One ela tende a um set por V-byte a longo prazo, porque um set vai ser muito, né? Se der certo. E se der errado, um set está muito bem pago, né? Então, é, acertando ou não. Então, assim, 50 mil, 60 mil satoshis, como eu vi, cara, é impagável, sabe? É uma quantidade absurda. Não estou indo contra, falando assim, o culpado é minerador, o culpado é nada, né? Acho que aí o ponto da explicação desse episódio que começa, né? Foram os tokens BRC20. E esses tokens, eles utilizam um espaço que nasceu no SegWit, que foi um dos colaterais da Batalha dos Blocos, né, da Guerra dos Blocos, mas o SegWit é a atualização que também permitiu a Lightning, né, a facilidade da Lightning ser implementada. Então, assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim nessa história, né? E esses tokens vieram a partir de, né, na verdade, a maioria deles é gravação de texto, né? E aí você usa o site
ah, de onde esse token foi lançado, e aí ele codifica para a imagem que você quer, ou algo nesse sentido, mais parecido nesse sentido. Então, se criou uma série de tokens e calhou, né, a detentora de um grande poder de hash rate. Olha as coincidências do mercado. A detentora de um grande poder de hash rate que está precisando de grana para fechar acordos com os Estados Unidos, listou um ordinal na sua, no seu pool de moedas, né? A Binance fez isso. Então, olha que coincidência, né? Estou precisando fechar um acordo internacional, eu listo um token na rede em que eu tenho uma grande quantidade de mineração e cobro 4% de mineração, de taxa dos mineradores, e jogo o hash rate lá para cima, né? Boto a mineração, as taxas lá em cima na mineração e ganho dos dois pontos, né? Vendendo o token, negociando o token e negociando na rede. Coincidência, né, Felipe? E depois se você reclama desse pessoal de pool, etc. O povo fala, não, não, o minerador ele é autônomo, ele vai sair da pool se acontecer os negócios desse e tal. Sempre falando isso, né? É só ler o mercado, né? Assim, criou-se uma demanda Porra, artificial pela rede do Bitcoin por literalmente um pump, né, cara? Vamos combinar. Essas inscrições são, né? Ser listada na Binance é notadamente um pump. Aí começou as negociações, com né? certeza. E aí, né? Assim, teve um Satoshi vendido a 2,5 bitcoins, tá? Só para você ter uma noção do tamanho da brincadeira. Fungibilidade. A Eu tenho noção da fungibilidade, fungibilidade que né? sumiu, né? Isso eu tenho É, é, noção. que foi um Satoshi daqueles ordinals, que foi o primeiro Satoshi pós-halving, uma coisa assim, era um raro. Foi vendido por 2,5 bitcoins, meu amigo. Então, 2,5 ou 1,5? Cara, posso estar em erro. Mas assim, era valor acima de Bitcoin. Então, é, essas coisas aparecem, né? Mostram a pseudo fungibilidade. É lógico que a maneira com que esses ordinals, nesse sentido, foram organizados com essa numeração, ela é aleatória, né? Porque, enfim, tem um mixing, tem uma série de coisas, você não sabe de onde entrou um satoshi para outro, mas ele criou isso e as pessoas estão dando um valor diferenciado a isso, essa numeração de satoshis. E aí, além disso, com os tokens, né? Esses tokens sendo criados, se você tem um token negociado a US$ 20 que você pagou US$ 10 por token para gravar na rede do Bitcoin, você está em lucro de 100% em menos de um ano, né? Ou seja, a valorização do Bitcoin mais a valorização do seu token. Você está em dupla valorização nesse sentido. E aí, obviamente, que isso fomenta e valida essas inscrições, né? Essa mecânica toda desse token, né? E aí você entra num outro problema, né? Como há essa demanda enorme e você tem um tamanho de bloco fixo, né? Que é um dos pontos até que eu estava vendo esse fim de semana com o Urich, né? Que assim, não é debatido isso. É um dinheiro com supply finito que não responde a demanda nenhuma, seja a demanda por aumento de moeda, seja a demanda por aumento de espaço de transação, né? Nenhum dinheiro foi assim na história da humanidade, né? O padrão ouro ele respondia ao aumento de demanda, se aumentava a mineração, e você não tinha limite de transação, né? Então, você não tendo limite de transação, é diferente de uma situação dessa, onde você precisa arrumar uma outra solução para que isso escale. Essas soluções, no momento, é óbvio que a gente, assim, eu pessoalmente, acho que o Felipe também acredita nessas soluções a longo prazo, mas no momento que ela veio a responder esse aumento de taxa,
eu acredito ser ainda muito incipiente e muito arriscado, né? Seja para quem vai botar dinheiro Ah, nela e abrir canal, né? Enfim, mas tá muito no começo, né? cara, a solução, ela só vem a ser realmente a solução depois de algum tempo sendo testada, usada, e garantido que aquilo lá funciona, entendeu? Então, é um pequeno problema, né? Pois é. As pessoas estão falando assim, coloque os valores na Liquid e aproveitem. Quanto tempo tem a Liquid, cara? Foi esse ano, Não, pelo amor de Deus. entendeu? Foi, Não. foi esse ano. E aí? E se esses pares, por um acaso, tiverem um problema de custódia, né? E se alguém perder a chave? Cara, o projeto é bom, sabe? A ideia é boa, mas, cara, a ideia da aluna era top. E acontece, a Luna quebrou, não é porque a Liquid está pareada em Bitcoin que ela não vai quebrar, não tem isso não, gente. É uma empresa assim como foi a Terra Luna, Pois é. e por sinal sediada no Canadá, né? É, super, super Então, legal, né? assim, tem que tomar cuidado. Cara, se você vai confiar na Liquid, o cara confia na Lightning, ela ainda é melhor do que a Liquid, em termos de descentralização, etc, né? Apesar de não Sim, ser a solução, claro, né? Mas, sim. E agora, né, tá vindo os Taproot Assets na Lightning, né? E aí as coisas têm potencial de mudança, né? E só que ainda não começou, entendeu? E esse é um problema, né? Assim, as pessoas estão comparando assim, enquanto isso é só fazer isso, sabe? Não é só, né? Você está confiando numa série de soluções que ainda não foram tão testadas comparadas a altcoins, né? Assim, não é que não estou sendo monerista, mas você vai confiar numa solução de segunda camada no Bitcoin que saiu em 2018, né? Lightning 19, ou você vai confiar numa rede que roda e gravar em Layer 1 da mesma maneira de Bitcoin, onde você pode rodar um node, você pode fazer tudo com privacidade e anonimato que está no ar desde 2014. É, sabe? Cara, eu entendo, né, assim, a sua Para alegação, transacionar, entendeu? Assim, estou falando em termos de transação, não estou falando do tipo, não, vai lá e roda Monero, porque Monero é futuro, Lua, vamos lá. não, Não, não. estou falando em transação. assim, o que eu vejo dessa história é que essa alegação, ela mostra, né, uma hipocrisia, né, do socialista laranja lá, que às vezes o cara não vê. O cara, ele vem usando Bitcoin e ele vem defendendo descentralização, uma moeda que ninguém conhece o criador, ninguém achou esse cara, e um protocolo Proof of Work, e não sei mais o que, ele defende isso tudo. Só que aí, na hora de precisar de usar uma outra parada, ele migra para uma coisa completamente centralizada, emitida por uma empresa sediada num país que, porra, atende a todos os compliances governamentais, em vez de usar uma outra moeda, por mais que um pouco menos descentralizada, um pouco com menos market cap, com menos uso, mas que ninguém conhece o dono, que tem todo o mesmo aparato, até um pouco melhor, eu diria, de Proof of Work, e que, porra, tá aí funcionando numa boa, que garante privacidade, um monte de coisa. Então, tipo assim, por que que na hora de usar uma outra coisa, você joga para cima todos esses aspectos que você defendia que são importantes? Eles deixam de valer em algum momento? Pois é, pois é. Isso é perigoso, né, cara? É uma cegueira, sei lá, Cara, cara. fica claro, por isso que o brasileiro é apaixonado com político, porra, é a mesma coisa. É, recente eleição do Milei na Argentina me fez soltar alguns posts e Ou os cara gostam de político, eles gostam da pessoa. então é uma questão preocupante no sentido de transacionar, sabe? Veja bem,
acumule, né, minha visão é acumule um valor, continue guardando em Bitcoin, tem se mostrado uma reserva de valor sólida ao longo do tempo, mas nesses momentos, né? E veja bem, né? Assim, chegou um momento nas discussões lá no Twitter que a coisa ficou tão surreal que eu comecei a tirar sarro, né? Falei, pô, é isso aí, sabe? Mostrava uma foto da meu ex e que falava, não, continua, tá certo, que eu tô. E realmente subiu, chegou a bater 30% a mais de rendimento, cara, pelo mesmo, né? Pela mesma quantidade de tempo minerado, enfim, não mudei muito overclock, nada disso, né? Então, quer dizer, houve esse aumento e assim, tipo, tipo, vamos ser felizes pagando mais taxa, porque é assim que tem que ser. Cara, daqui, se isso aqui tiver no ar daqui 20 anos, o nego vai surtar, falar, como assim os caras estavam pagando 50, 60 mil satoshis uma transação, né? Seja qual for o cenário, seja o cenário do Bitcoin dando certo, porque vai estar valendo muito mais, e 50 mil satoshis vai ser um absurdo, seja dando errado, porque não fazia sentido pagar tanto, né, numa coisa que teria um futuro ruim, né? Então, esse é um problema sério, né? Ao meu ver, esse impacto que esses tokens causaram, né? Chegaram a ocupar mais de 35% do espaço das taxas, né? Então, houve esse aumento. Isso causou, esse aumento causou esse aumento pela demanda de espaço de bloco para transação, e aí teve esse súbito, essa súbita subida e manutenção dessa subida, né? Uma mempool cheia, com mais de giga de transação, né? É, e, enfim, e sem solução, porque você não tem um espaço de bloco que se adapta a essa demanda, né? Você não tem uma situação de pensada em termos de garantir o rendimento do minerador, então a taxa sobe, então o minerador ganha mais, né? Neste exato momento, na gravação desse vídeo, está com 1,34 gigas a mempool, né? 60 satoshis V-byte na prioridade, e estão rejeitando praticamente 10, né? Ou seja, um valor completamente inconcebível no começo do ano você pensava fazer uma transação de 10 satoshi por V-byte, né? E hoje você está aí com ela sendo purgada, enfim, você recebendo de volta a transação não confirmada, porque é muito pouco dinheiro. Então, se teve uma lição, creio, para esse ano em relação ao Bitcoin, para que os devs e para que a comunidade toda se preocupe, é justamente isso, o valor de transação, né? Cara, com certeza. E assim, eu não consigo ainda. A gente não consegue, né, imaginar o tanto que isso vai fazer diferença lá na frente. Porque, assim, da mesma forma que essa galera defendendo o Bitcoin, né, mas que eu também defendo o Bitcoin, fale que, ó, realmente, Layer 1 vai ser caro, cara, pode chegar um momento onde todo mundo vai olhar e vai falar assim, olha, transação em Layer 1, cara, é inacessível. E aí, será que a gente vai ver assim, novas soluções surgindo, sei lá, ao povo migrando para outra coisa e tal, mas assim, que eu acho que eu sou extremamente a favor de Lightning Network, tá? Eu sou extremamente, pode não parecer, né? Mas eu sou extremamente a favor de ficar em Bitcoin e de usar a Lightning, mas, assim, essas coisas elas têm que ser avaliadas, elas têm que ser, você tem que colocar isso Assim, na balança, até porque assim, eu penso muito. Eu gosto de pensar muito para frente, principalmente em relação a pessoas utilizando, né? Todo mundo fala de hiperbitcoinização, mas, cara, se você não tem uma base de suporte para hiperbitcoinizar,
Não tem como se falar em hiperbitcoinização, porque você não tem como nem prever, nem imaginar como é que vai ser lá na frente. A gente não consegue fazer uma hiperbitcoinização agora, por Exatamente. causa dessas coisas, entendeu? Assim, para quem não conhece, né, ou seja, está chegando agora e tal, é válido comentar algumas coisas, né? Nós já temos 19 milhões e meio de bitcoins emitidos, né? Mais de 19 milhões e meio dos 21 milhões. Desses, menos de 6 mil, 5.500 mais ou menos nesse momento, 5.500 bitcoins apenas estão na rede Lightning, em canais, né? Essa subida das taxas, ela afeta diretamente a abertura e fechamento de canais. Porque abrir um canal, você tem que comunicar à rede, uma multisig, 2 de 2. Você abre esse canal na rede, você tem que registrar isso na Layer 1. Então, essa taxa você paga, né? É, se você não paga, alguém vai pagar para você. E ninguém vai pagar para você achando, né, que não vai ganhar dinheiro de volta. Então, indiretamente, isso leva a um aumento do custo de roteamento de pagamentos. Então, você vai pagar um pouquinho mais de Satoshi para rotear pagamentos. Então, assim, a taxa de Layer 1 subir aumenta a taxa da Lightning, de uso da Lightning. E aumenta a demanda de uso, a demanda de canais. Ela, e esse é o problema que eu acho principal, que é o seguinte: você tem essa inelasticidade na Layer 1, então é aquele número de transações que cabe, começa a ficar concorrido, as taxas aumentam, e é num momento em que a Lightning não tem os incentivos de mercado para abrir mais canais e levar mais bitcoins para a Lightning. É um momento ruim, principalmente para o pequeno. Por quê? Porque ele vai pagar a mais para um canal, ele vai demorar muito mais tempo para aquele dinheiro, para aquele Satoshi retornar com o roteamento de canais. Então, não é o momento para fazer isso. E isso é ruim, né? Porque não é uma coisa do tipo assim, então se a taxa da Lei One sobe, é um incentivo para a Lightning. Não é um incentivo direto. É um incentivo indireto que as pessoas vão ter que parar e ponderar e pensar assim, olha, está faltando roteamento suficiente para que eu pague agora uma taxa maior para abrir canais, para gerar mais liquidez para essa rede? Quer dizer, não é uma coisa simples, não é uma, subiu a taxa da E1, deixa eu abrir um monte de canal aqui porque eu vou ganhar mais dinheiro. Não. O cara precisa ponderar por quê? Porque a abertura e fechamento de canais é mais complicada, né? Você tomar um force close na Lightning hoje, dependendo do tamanho do canal que você roteou pagamento, você joga meses de, de lucratividade fora. Meses, entendeu? Então, se tomar um force close a quase 500 satoshi por V-byte, cara, são US$ 50, cara. US$ 50 você demora 4, 5 meses na Lightning para conseguir, sabe? E você perde esse dinheiro ou você consegue reaver depois? Você sabe? Eu não sei disso. Não, você perde, porque é fechamento de canal. Fechar o canal é o seguinte: ele vai ver o saldo lá dentro, né? Quando você fecha o force close. A outra parte pediu forçosamente para fechar porque ele quer fechar. Vai pegar o saldo e vai dividir nas contas, tirando a taxa. E a taxa que for, entendeu? Na hora da Entendi. rede. Então, se o cara botar lá 500 satoshi por V-byte, você tomou 500 na orelha, sabe? Então, assim, você perde. Então, é uma coisa do tipo, com quem você abre canal, né? Então, não se você vai abrir com um cara que tem um nodezinho lá parado e não sei o que, não é uma boa coisa. Agora, você está numa grande empresa, mas e se, sei lá, do nada a Boltz fala assim, não, quer saber? Parei, vai fechar o canal com todo mundo. Mano, num momento desse, é uma galera tomando prejuízo, entendeu? Então, não é uma escolha fácil, né? E não é uma coisa sem implicação a taxa da Lei Yolanda, tal problema que for, a Lightning vai prosperar. Pelo contrário, é uma pressão maior em cima desses canais, né?
Cara, não, essa parte do Force Close eu não sabia que era assim, não. Mas, não tem, não é incentivo, cara. Taxa alta on-chain não é incentivo. Eu vi até um comentário no Twitter esses dias que, é bom, se é caro é porque é bom, cara. Não, não é isso, não tem nada a ver com isso, na verdade. O E brasileiro com o assim, maior IVA do mundo falando isso. cara, exatamente, se é caro é bom, então o nosso serviço público aqui tá top, né? Porque é um dos mais caros do mundo, né? Então, assim, não, não é isso. Eu fiz também, só para contextualizar, um P2P de Bitcoin via Lightning, né? Eu paguei, eu acho que R$ 1 de taxa. É pouco, é. Mas o Pix é de graça. Então, alguém vai questionar esse R$ 1. Eu acho ainda Sim, assim válido. Eu pagaria R$ 3 que fosse sim. para você transacionar em Bitcoin e não usar reais. Mas a gente está pensando em adoção a nível, porra, mundial. Então a gente tem que ver que alguém vai questionar isso, entendeu? E assim, eu já paguei 10, 5 centavos numa transação via Lightning. E outra coisa, né? Já começa a mudar um pouco a narrativa daquele negócio. Ah, não, usa Lightning porque não tem taxa. Não, calma. Usa Lightning porque tem pouca taxa. Então, assim, que fique constante isso, assim, que conste isso, né, aqui na nossa conversa. É que fique claro, assim, R$ 1 são 500 satoshis agora, mais ou menos. Um, Cara, acho que um, dá menos. é, 400, vai, vamos. Cara, 400 satoshis no mundo em que a gente imagina o Bitcoin é também pagável, não é? Ah, com certeza. Um Querendo ou não, é um Bitcoin dinheiro é um nosso. real, no poder de compra de R$ 1, de um dólar. A gente imagina isso, um Satoshi no poder de compra de $1. Cara, é impagável. Aí Não é vai mesmo. pagar, bicho. Entendeu? Então, assim, ainda é caro. Sabe? É aquela coisa que o próprio pessoal da bolha fala. Se você está olhando o Bitcoin, o preço dele agora, zoom out, né? Então, tipo assim, agora lá atrás, que era US$ 1.000, os caras comemorando, e hoje a gente olha e fala assim, que absurdo. Continua esse zoom out, né? Mas só que joga para frente, cara. 300 Satoshi vai ser absurdo na Lightning, não faz sentido. Ou seja, isso mostra como a rede está estressada, né? A Layer 1 estressa a Layer 2 e essas coisas gera essa pressão de se cobrar mais, que nesse momento ainda em termos Fiat ainda é baixo, mas não é se você for pensar em adoção global, unidade de conta, sabe? O mundo maxi perfeito. Não é. Então, assim, isso precisa ficar claro, né? Eu guardei, que só um pouquinho por causa do barulho aqui no fundo. Você desculpa. Ah, não, sem problemas, sem problemas. Mas, não, eu concordo, sim, é o que eu tô, mais uma vez, né, falando mais uma vez, porque o povo costuma não entender muito bem quando a gente fala, não estamos jogando contra o Bitcoin ou a adoção, muito pelo contrário, mas assim, estamos falando coisas que precisam ser faladas, né, porque o mundo que a gente vive não é perfeito, nada no mundo é perfeito, nenhuma moeda é perfeita. O Bitcoin ainda assim é grande, é a aposta, é a melhor solução existente, mas assim, é bom a gente falar desses pequenos entraves, porque isso faz com que as pessoas entendam alguns problemas, e eu acho que é super interessante que você seja transparente para você facilitar uma adoção no futuro, que seja. E assim, as pessoas têm que saber também onde está o problema para tentar ajudar a solucionar, resolver, etc. Eu acho que isso vai ser solucionável, né? Mas da forma que tá e tal, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Realmente, Sim, não. É um sinal amarelo que se acende e está mostrando que coisas precisam ser feitas, né? sim, Porque a gente fala assim, né? Vamos dizer o seguinte. Ah, mas isso aqui é uma especulação do Ordinals. Certo? Certo. Faz sentido? Faz sentido. Tá. Mas o que que o Ordinals faz? O Ordinals não faz um registro
de um texto ou de uma coisa que fica de uma forma eternizada na blockchain do Bitcoin? Faz, certo? Não é uma demanda futura que a gente registre contratos, fulano vendeu casa tal para cicrano, e não sei o quê, numa blockchain? E se a gente estiver vendo um uso não financeiro, né, ou não monetário direto de uma demanda da blockchain do Bitcoin, e que isso só vai trocar no futuro, né? A gente está vendo agora inscriptions para especulações em cima de questões da Binance, como a gente já falou, mas e se a gente olhar o outro lado e pensar, cara, isso aí daqui a pouco sendo imóvel tal vendido para fulano, carro tal vendido para cicrano, que as pessoas vão preferir fazer assim. Não vai ser essa demanda por espaço do mesmo jeito, então vai ser esse salseiro nas transações financeiras o tempo todo, vai ser essa taxa alta? Não vai dar, né? Exatamente. É questionável. Até porque também, se você for fazer um paralelo, né? Eu não sei até que ponto esse paralelo pode ser realmente feito de paralelo, mas, cara, expande para a rede do Ethereum. A rede do Ethereum, ela não foi feita, né, com a mesma intenção do Bitcoin, não é a mesma coisa que o Bitcoin, tá, beleza, eu sei disso. Mas é uma rede, né, uma blockchain, por exemplo, Layer 1, onde você usava para registrar outras coisas. Você tinha, sim, os NFTs, igual a gente tem ordinals no Bitcoin. Você tinha as transações normais, só que você também tinha vários desses registros de smart contracts. Você tinha jogos que eram feitos também em Ethereum, etc. E isso começa a gerar uma demanda pela rede que, desde quando eu comecei a me envolver com cripto, eu já sabia que usar a rede do Ethereum é inviável. Tanto que, tipo assim, eu uso pouquíssimo a rede do Ethereum. Assim, usei pouquíssimo a rede do Ethereum. Então, se você começar a colocar, né? Porque, não, porque agora vieram inovações do Bitcoin, e aí você pode ter agora smart contracts no Bitcoin, o que é uma maravilha, e eu espero que isso possa acontecer mesmo. Você vai ainda assim demandar mais de transações, as taxas on-chain vão ficar mais caras, as taxas Lightning vão ficar mais caras. Tá, e aí? Qual que é a solução que vai aparecer para fazer isso? E outro detalhe, essa solução, ela é o quê? Ela é tão descentralizada quanto o Bitcoin? Ela é menos descentralizada que o Bitcoin? Ou ela é totalmente centralizada, igual é, por exemplo, uma Liquid? Algo a se avaliar. Sim. E um dos problemas da Liquid nesse momento é justamente ela não ser testada em segurança e usabilidade, né? Se você olha a rede Liquid lá na Mempool, é uma transação, duas transações, né? Não teve um aumento significativo ainda e nem se sabe como isso vai funcionar, né? Quando tiver isso, segurança de fundos, se nenhum dos donos da chave vai dizer, ó, quer saber, falir, se o Canadá não vai chegar lá e falar, ó, fecha isso aí, a gente não sabe, né? Fica muito em aberto, né? Eu acho essa eficácia da rede Liquid a resistir a censuras e afins não foi colocada nem um pouco em prática, né? É uma, Cara, é uma solução de um ano, entre aspas, um ano bull market do Bitcoin, né? é, Aí tudo funciona. a Liquid funciona por enquanto, mas você não pode garantir. Tipo assim, um detalhe, né? Eu estava lendo sobre Liquid Network porque as pessoas falam tanto, né, que isso e aquilo, e eu achei que eu deveria mesmo ler sobre. Eu falei, às vezes eu tô errado, né? E aí eu fui ler e tal, tudo bem. Existe uma descentralização, né, acerca da multisig deles que eles têm, onde eles guardam, quando eles fazem o peg-in lá do Bitcoin, que tal, que você recebe o, o cheat BTC lá e tal, eles põem De numa BTC. multisig. É, Muito bom. mas desculpa, você tem tudo menos Bitcoin, né? Na verdade. Você tem um É. negócio que só tá escrito BTC, mais nada, né? Porque podia chamar outra coisa, podia chamar Felipe BTC. Porque. FBTC, Não, né? eu poderia fazer a mesma coisa que eles. Eu faço um site bonitinho, eu falo que eu tenho uma multisig 12 de 15
E aí você vai, deposita o Bitcoin aqui e ganha o FBTC. Aí o cara ganha e transaciona e fala um pouco bem disso no Twitter, sabe? É a mesma coisa. Mas tudo bem, eles têm uma multisig em tese grande e lá no site deles eles falam que os signatários dessa multisig estão espalhados em países diferentes, em empresas diferentes, jurisdições diferentes, tal, pá, beleza, ótimo, acho legal. Só que até você comprovar e você testar isso e ir para uma empresa grande, tipo a Blockstream, conseguir de fato descentralizar o poder sobre uma custódia de Bitcoin, eu acho muito complexo, porque pensa você na posição de CEO de uma empresa igual a Blockstream. Como que você delega a posse, o poder sobre, sei lá quantos mil Bitcoins tem presos naquela Liquid Network, e você delega esse poder para outros 14, sei lá, empresários, outros 14, não sei mais o que você não tem nenhum controle sobre, é praticamente impossível de você fazer isso. Pode até ser descentralizado, mas a chance de todas elas responderem à Blockstream é muito, muito grande. Então, Tem assim, 3.054 bitcoins nesse momento na Liquid, tá? é. Só para trazer o número Ou eu acho mais. que eu vou fazer, só essa mesma palhaçada aí. Eu vou fazer o FBTC, vou falar que tem um PEG 1 para 1, tá garantido, e aí você tem privacidade, e o povo vai usar e vai falar que tá valendo. A minha É centralizado em questão, mim, mas tá valendo. a minha Hã? questão é, quando alguém lastrear isso e chegar num ponto e um governo mandar assim, devolve esse Bitcoin aqui, aí eu quero ver se isso aí funciona, Exatamente, entendeu? exatamente. É esse o problema, né? Como a gente vai falar nas notícias aqui na frente, nem na Layer One isso está garantido, né? É verdade. Nesse momento. Então, né, foi a notícia que eu abri antes de abrir aqui a entrevista e fiquei putamente revoltado, mas enfim, nem É, na Layer One isso está garantido. Então, transações incensuráveis, eu quero ver isso daí acontecer. Então, tem que ter treta, entendeu? É diferente de um Monero, e de novo falando de Monero, mas é diferente de Monero que você vê o CZ lá falando que golpe, bloquearam não sei o quê, ele falou, se o cara tivesse feito para Monero, a gente não tinha nem como saber, entendeu? Então é essa a diferença, né? muito obrigado. O cara falar isso, o dono de uma corretora falar o seguinte, se o cara tivesse não sacado em um SDT como ele sacou e tivesse sacado em Monero, a gente não tinha o que fazer. Isso é a diferença de privacidade, de ser dono e soberano dos seus ativos. É, exatamente. Não, foi bom até você ter falado isso, né? Mas, cara, convenhamos, é essa que é a realidade. Não tem jeito. Você tem que. O tempo vai falar muita coisa. Não tem como você forçar. Não tem como você, com 1 ano de Bitcoin, alguém bater o olho e falar assim: ah, não, isso aqui é o futuro. Não tem Sim, como. e tem coisas, né? Assim, nesse momento, a gente ainda precisa separar, porque o Bitcoin não está pronto para tudo isso, né? Ele não está pronto para ser reserva de valor, unidade de conta e moeda circulante, né? Ninguém faz unidade de conta com Bitcoin, né? Ninguém vai falar assim, eu vendo essa caneta por 100 satoshis independentemente da... Não, ninguém faz isso, né? No momento, ele tem se mostrado uma excelente reserva de valor, mas ele não tem se mostrado uma excelente moeda circulante. A Lightning não tem estrutura ainda para aguentar tudo isso, né? Assim, essas duas redes que a gente comentou agora têm juntas menos de 9.000 bitcoins nelas. É uma reserva muito pequena comparada ao supply todo. Então, não é por aí ainda. Pode ser que seja, mas as coisas ainda precisam ficar muito mais robustas e muito mais é, consolidadas, né? Então, assim, eu acredito que esse aumento de taxa ele abre sim um precedente e um uso de caso muito grande para outras
criptomoedas fazerem esse papel de transferência de valor a baixo custo. Então, é um momento de se pensar, é transação, é pequeno valor, né? Se, se a pessoa tem um comércio, vou aceitar Bitcoin via Lightning também, mas já pensar em aceitar, sei lá, um Monero, uma outra cripto, né? Um SDT pela rede Tron, sei lá, uma BNB da vida, A né? Polygon tá bom. Polygon, Polygon tá bom. Então, assim, algo nesse sentido que tem baixa taxa de transferência também, né? Para vendas médias é muito melhor do que um cartão, né? Paga muito menos taxa do que você usar a maquininha de cartão. Então, é uma alternativa interessante para isso, né? Agora, pensando no futuro, né? Se a gente tiver um futuro com essas taxas se mantendo em Satoshi do jeito que está, é impraticável, né? É, inevitavelmente, dinheiro vai migrar do Bitcoin, né? Então, assim, valor vai ser precificado de forma menor, porque não resolve isso, né? Não resolve demandas reais. Então, assim, uma coisa é você querer transferir um Bitcoin, outra coisa é você querer transferir 100 mil satoshis, né? Então, assim, vai tirar muita gente precocemente por inviabilidade, né? Assim, ninguém vai querer pagar um percentual tão alto daquilo que quer transferir para pequenas transações, para médias transações, e aí a coisa vai se perdendo o uso, e perdendo o uso se perde, né? Não é uma coisa de mercado só que vai se equilibrar. Aí perde, a taxa cai e as pessoas vão voltar. Não, entra numa crise de confiança, né? Isso é uma coisa importante de se dizer, porque se as pessoas deixam de confiar aquilo num momento importante, né? Me preocupa, por exemplo, o bull market próximo, depois do halving, porque como é que as pessoas vão movimentar, e é sempre uma época de altas taxas, porque é movimentação, como é que vão movimentar num valor tão alto, né? Como é que vão realizar lucros, né? Por que não realizar lucros? É um momento, né? Por que não E fazer outra, isso? a gente geralmente coloca, por exemplo, em cálculos empresariais, né? Você já coloca uma prévia de imposto, né? Agora, imagina se você roda uma empresa que usa Bitcoin, como é que você põe nela, no cálculo, né, das taxas da rede, entendeu? Você tem Sim, que avaliar isso também. Atrapalha a adoção. sim, atrapalha. Bem pensado, inclusive, não tinha nem ido tão longe nesse sentido, mas faz sentido mesmo. Mas é uma conta básica, por isso, por exemplo, que no P2P eu repasso o custo da taxa de rede. Tem algumas pessoas que não repassam, né? Uhum, Mas tem corretoras que às vezes também não repassam, né? Mas te dão X saques gratuitos. Mas a maioria das grandes corretoras já repassam o custo do saque que você tirar da corretora e eu repasso no P2P também, porque sim, acontece isso. Chega uma hora de variação da rede, do nada, que a taxa da rede come todo o seu lucro. Se você não repassa isso, você para de funcionar, pô. exato. Então, como é que você vira para o cliente de última hora e fala, ô colega, deu 50 reais, 60 reais aqui de taxa de rede. Você tem que pagar. Entendeu? É complicado. Então, você já tem que precificar essas coisas na sua empresa. Vendo isso, tem uma questão também, né? Assim, se isso se perpetua a longo prazo, com essa inflexibilidade de parte da comunidade, então num fenômeno de a gente correr o risco de ter uma coisa que é contrária ao que ocorreu até agora, que é justamente a migração de cérebros, né? O Bitcoin sempre teve uma capacidade muito grande de atrair bons cérebros, né? De pessoas querendo desenvolver, querendo criar coisas nesse ambiente, né? De empreender, de surgir. E esse caminho pode, né? Assim, se isso se perdura e você começa a ter visão e
utilidade nas redes, entre aspas, marginais, né, das altcoins, você vai ter pessoas preferindo empreender em Litecoin do que fazer uma coisa, né? Vamos fazer uma Lightning no Litecoin, ou uma Lightning de Monero. E as coisas vão sendo feitas é, porque você acaba dando uso para outras blockchains e aí realmente você está em risco, digamos assim, né? E isso realmente tem um potencial de atrasar a adoção do Bitcoin como moeda global, que é o objetivo, creio que, de todos que nos ouvem, ou se não, de não todos, a maioria, inclusive eu mesmo, e acho que pessoalmente você, Felipe, né? Não, com certeza. Eu acho, eu não sei se tá todo mundo nessa mesma vibe. Ah, talvez eu acho que ainda tem muita gente. E eu falo isso principalmente pro pessoal que é mais, talvez iniciante. É, tipo, às vezes o povo não vê ainda o Bitcoin como essa coisa toda de liberdade, né? Mas eventualmente verão. Mas de toda forma, eu acho, assim, é minha intenção que o Bitcoin reine como essa possibilidade não só de uma reserva de valor, mas como também de moeda de troca mesmo, que seja, que vá dominar uma grande parcela do mercado, mesmo que seja um mercado negro, entre aspas, né? Porque é só isso que garante liberdade. Não adianta você ter Bitcoin como reserva de valor e transacionar em real, porque você está sendo rastreado do mesmo jeito. Você vai ter algum momento que você vai ter que trocar o Bitcoin por real e é aí que vão te pegar, igual é aí que eles estão pegando hoje, sabe? Não tem esse meio termo nessa situação, infelizmente. Para você ser livre, você vai ter que trocar total de moeda, entendeu? E eu espero chegar nesse ponto, e para quem não entendeu isso ainda, uma hora vai entender. Na hora que o negócio apertar, vai entender rapidinho. Com certeza. Bom, acho que estamos caminhando para o final aqui, momento da notícia. Manda lá. Deixa eu pegar aqui. Você quer que traga aquela notícia lá que você Ah, marcou? é bom, né? Bom, porque é aquela que eu avisei, sabe? Ai, mãe, deixa eu achar ela aqui. F2 Pool, ok. Vamos lá. Notícia: F2 Pool is likely. Vamos lá. A F2 Pool está provavelmente filtrando transações ou FAC sanctioned na, na pool na pool de mineração. Olha só, vamos lá. Vamos por partes. O FAC quem que é o FAC? É a Receita Federal? Não, a Receita Federal é a SEC, não é? Não, a Receita É, Federal. cara, Não. Cara, o FAC é uma empresa, assim, é um órgão público lá dos Estados Unidos que também, assim como todo órgão público, quer meter o bedelho e falar o que que pode e o que que não pode. Vamos lá, tá? Eles falam o que que é legal, o que que não é. Ah, e o que que acontece? Algum tempo atrás, houve uma discussão e uma crítica por parte do pessoal do Bitcoin quando o Ethereum passou a minerar blocos apenas OFAC compliant, ou seja, blocos que a OFAC permitia com que fossem minerados. Então, você tem uma empresa, um órgão do governo dos Estados Unidos que fala: ah, não, esse bloco aqui você pode minerar, porque não tem transações ilegais. Ah, não, esse bloco aqui você não pode minerar, porque esse bloco tem transações ilegais. Então, ou seja, é o governo dando bedelho em coisas que não tem a ver com eles. E agora existe uma possibilidade da F2 Pool estar também filtrando, ou seja, tirando da possibilidade de minerar esses blocos que a OFAC está falando que não estão de acordo com a política deles. O que é completamente absurdo
do ponto de vista de, ai, é um dinheiro apolítico, ai, é um dinheiro que o governo não pode, sei lá, como é que fala? É você, não é travar que eu ia falar, é censurar, isso. Eles estão censurando. Quando você só minera blocos OFAC compliant, ou blocos que a OFAC falou que podem ser minerados, você está censurando. Não tem, não tem diferença. É a mesma coisa. Então, se você tem um órgão falando que, olha, esses blocos podem ser, esses blocos não podem ser minerados, você tem algum tipo de censura. Você tem um tipo de controle estatal. E você ter um tipo de controle estatal em cima dos blocos que são minerados no Bitcoin faz com que o Bitcoin não seja totalmente livre. Ponto final. Mais ou menos isso, né? Exato. Ah, quando eu postei sobre a F2 Pool, que é coincidentemente a mesma que devolveu os 19 bitcoins de taxa errada e, né? Toda vez que eu falo isso, a bolha Max se apresenta. Não, mas está nos termos. Não, mas isso é acordo comercial. Não, mas isso é o quê? Então, assim, já faz 1h15 que eu postei. Ninguém veio aparecer até agora. Aí eu vou fazer questão de marcar, obviamente, né? Fala, e aí, agora pode? Porque isso aqui interfere diretamente no protocolo do Bitcoin. Você tem uma pool que vai pegar uma transação e vai dizer, não, esta transação eu não propago eu não valido na rede, né? E isso é censura, né? Lembrou do área Bitcoin? Quando falou do negócio que para ser descentralizado precisa de ser resistente à censura? Pois é, acabou, né? Então, Exatamente. acabou. Tem bloco, tem uma pool censurando transações, não seguindo o mesmo acordo das outras pools, que transações são livres. Então, por mais que ela represente 10% dos mineradores hoje, tem 10% e pode acabar com isso, né? As pessoas podem se tocar disso e tirar o poder computacional e acabar, e é o Bitcoin é muito maior que uma pool, mas você tem isso acontecendo na Layer 1, neste momento, no protocolo, né? Graças ao Team Analysis que olhou tudo isso. Então, fica o ponto aí, a crítica, né? Aguardo vocês no Twitter, vou repostar isso um monte de vezes. Se ninguém responder, eu vou marcar as pessoas, né? Vou perguntar aí agora, né? Que vieram criticar quando eu falei que era só uma transação, e agora, né? Agora que é o Layer 1, agora que é o protocolo, agora que isso influencia na tomada de decisões, o que vai ser, né? Então fica aí essa provocação, essa pergunta. E esse foi mais um episódio no Bloco Podcast. Se você gostou, não deixe de dar 5 estrelas. Se estiver no Fontaine, nosso app favorito, quiser deixar uns satoshinhos, pode enviar para quinteiro@zbd.gg ou dentro do próprio Fontaine, você pode mandar direto para o episódio, tá? E agradecemos a audiência. Ficamos por aqui e tchau.